nosso entrevistado. Aliás, eu gostaria de entrevistá-lo durante o programa todo. Me parece que ele vai ter votação às 9h30. É isso, deputado? Bom Exatamente. Dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os que nos acompanham. 8h30 de Mato Grosso do Sul, 9h30 de Brasília, nós teremos mais uma sessão da Comissão do Novo Código de Processo Penal. E eu sou o presidente dessa comissão. Então, nós estamos aqui, firmes e fortes. Se Deus quiser, vamos conseguir aprovar esse projeto. Esse projeto, deputado, em que fase que ele está de tramitação? Ele está na fase final da tramitação na comissão. O presidente Arthur Lira estabeleceu um prazo de 12 sessões ordinárias para finalizarmos. Nós já estamos na 4ª, portanto, acho que dentro de 15 dias, 2 semanas, nós já começaremos a votação na comissão. E aí, plenário, quando um projeto de código tem a unanimidade na comissão, e é o que nós estamos buscando, no plenário, a tendência é que também isso ocorra, Sérgio. Deputado, o que muda de inovações que há nessa reforma aí? Muitas coisas vão mudar, Sérgio, porque esse código atual é de 1941, não havia nem televisão no Brasil naquela época. Hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia avançada, tecnologia de ponta, nanotecnologia. Então nós vamos fazer processo digital, justiça restaurativa, justiça negociada entre as partes, mais direitos para as vítimas, para familiares de vítimas. Podemos também incorporar, isso vai ser votado, a execução da pena em segunda instância, junto com outras garantias, não é? Constitucionais. Vamos votar também a possibilidade de cooperação jurídica internacional, disciplinando toda essa sistemática, porque os crimes hoje geralmente ocorrem valendo-se da tecnologia, então eles não têm território, não é? E é preciso, portanto, que um país tenha menos burocracia para entrar em contato com o outro, para buscar informações. E o novo Código de Processo Penal vai contemplar isso. Então, muitas mudanças, muitas. Deputado, uma cogitação na Câmara, não sei se o senhor está participando, de uma possível CPI para investigar o Ministério do Meio Ambiente, ou mais precisamente o Ministro do Meio Ambiente, sobre os últimos acontecimentos. Aliás, no Ministério do Meio Ambiente, sempre os acontecimentos são sempre os primeiros e os últimos. O senhor tem interesse nessa CPI? O senhor está tratando disso em Brasília ou não? Não, Sérgio. Eu assinei a CPI proposta pelo deputado Raul Henrique, vai além desta do meio ambiente. É uma CPI que tem mais ou menos a mesma identidade daquela do Senado. É uma CPI que propõe saber por que é que nós chegamos a esse morticínio e quais foram os culpados. Aliás, ela foi proposta antes desta que o Supremo Tribunal Federal determinou seja instalada, e já foi instalada no Senado. Esta eu assinei porque eu entendo imprescindível para se buscar a verdade. Com relação a essa CPI do meio ambiente, eu creio que não vai vingar. É uma tentativa da Câmara de mostrar à sociedade que também está fiscalizando, mas me parece que o tema não vai sensibilizar o presidente da Câmara, não vai ter força política para ser impulsionada. Não é? O ideal seria que nós fizéssemos uma CPMI, uma mista, para apurar tudo de uma vez, não é? Relacionado à pandemia. Quer dizer, agora, com relação a essa da pandemia, é possível, então, que a Câmara tenha também uma outra comissão, quer dizer, o Congresso teria duas comissões, a comissão do Senado e uma comissão da Câmara, não tem como fundir, fazer comissão mista? Exatamente. Se houver a instalação, que eu acho improvável por conta do que aconteceu no Senado, na Câmara, a tendência é fusão de ambas para se transformar numa CPMI. E aí sim nós teríamos condições até mais seguras para dimensionar a extensão da responsabilidade de cada agente público nesta tragédia que nós estamos vivenciando e que, na minha opinião,
Começou lá em 2020, quando o negacionismo floresceu, não é? Frutificou-se, ganhou adesão de parte da sociedade e deu no que deu. Hoje o Brasil é um grande cemitério, não é? Ontem 400 mil vidas ceifadas, e o que mais dói é que os especialistas dizem que isso vai avançar, pode chegar a 500 mil, 500 mil de mortos. O seu protagonismo lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem valido, né, uma grande projeção em nível nacional. Isso veio, inclusive, à cogitação da possibilidade do PSD, o seu partido, indicar o seu nome como um pré-candidato a presidente da República. Passa por tua cabeça? Não me passa pela cabeça. Eu acho que posso servir ao meu país competindo em um certame eleitoral com chances reais de vitória. E, no caso, ou reeleição ou outra vaga que porventura apareça e que me dê possibilidade de trabalhar com eficiência para o país, sem figurar apenas no certame. Eu sei o tamanho da minha força e não acho que eu seria o nome ideal para representar o PSD numa eleição presidencial. Tem nomes mais, digamos assim, ativos na política nacional, porque estão no executivo de grandes capitais. Por exemplo, eu gosto do estilo do Alexandre Calil, não é? Eu tenho o Ratinho Júnior, não é? Mas eu acho que o Calil é um bom nome, não é? que poderia mostrar ao país que o que ele está fazendo em Belo Horizonte não é por acaso. Ele tem predicados, ele tem domínio na área do executivo, poder executivo, e com muito rigor, sem ser truculento, não é? Porque ele lidera, porque a diferença do líder para quem manda, né? Acho que o Bolsonaro ele confunde mandar com liderar. Ele manda, mas não lidera. Ele manda, mas não lidera. Já o Calil lidera e às vezes manda, mas quem é mandado por ele sabe que está sendo mandado por um líder. Então, eu penso que eu poderia servir ao país como deputado ou como senador, quem sabe, surgindo uma vaga. Deputado, para finalizar, que o seu tempo é escasso, eu gostaria de saber o seguinte: como é que o senhor vê, por exemplo, essa questão do orçamento? Quer dizer, o estado de Mato Grosso do Sul, e principalmente Campo Grande, altamente prejudicado. Tem como, né, rever essa situação orçamentária para o nosso estado, principalmente? Sérgio, lamento dizer que 2021 já foi em termos orçamentários. Agora, o que resta fazer em termos de atuação política junto ao executivo é pressão, mas a pressão lateral, tópica, para buscar esta ou aquela verba, este ou aquele recurso. Mas estruturante já foi. E isso se deve à crise econômica, e a crise econômica se deve à crise sanitária, e a crise sanitária se deve ao negacionismo. Portanto, tudo vem como se fosse uma fila de dominó, sabe? Começa com um, vai caindo todos, justamente porque na hora em que a maior autoridade da República deveria unir o país, somar forças com todas as alas políticas, os segmentos políticos para vencer a pandemia, preferiu brigar, preferiu conflito, preferiu dividir, preferiu confrontar. Então chama um governador de calça curta, aí fala que o outro governador é ladrão, e aí xinga prefeito. Quer dizer, então criou um clima hostil, beligerante no país, justamente no momento em que todos deveriam estar sintonizados sob a coordenação maior do Executivo Federal para vencer a pandemia. Todo mundo brigou, todo mundo se desentendeu, e quem está pagando o preço por essa descoordenação central somos nós, os brasileiros, não é? Os brasileiros, que 400 mil pessoas morreram, isso aí por família, 2 milhões de pessoas atingidas, mas eu vou além,
porque tem amigos, tem conhecidos. Eu perdi tio Onofre, Mandetta faleceu, tia Eda, Mandetta, Ciufi faleceu, minha professora Dolly faleceu, amigos. Então, quer dizer, a morte hoje é rotina, Sérgio. Quer dizer, essas pessoas vão... Você acorda e já começa a mandar mensagem de condolência. Antes era mensagem de aniversário. Então, realmente, isso embruteceu, sabe? E muito triste o que nós estamos vivenciando. O país sério, que a gente quer que o Brasil seja, tem que responsabilizar quem foi o autor ou quem foram os autores deste descalabro. Não é perseguição, não é vingança, não é represália, é justiça. E nós precisamos assumir esta responsabilidade para apontar quem foi o autor ou quem foram os autores por essa tragédia que ainda não terminou. Deputado, o seu tempo está esgotado, né? O nosso permaneceria, mas então eu quero agradecer, né? Em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pelo protagonismo, o que o senhor hoje representa para Mato Grosso do Sul e para o Brasil, por sua atuação na Câmara dos Deputados, e a gente vai se comunicando. Eu quero ter mais comunicação menos espaçada com o senhor, para a gente poder, né, debater, discutir, trazer assuntos de Mato Grosso de Brasília para o estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, muito sucesso na sua reunião de hoje. Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer, uma honra participar do seu programa. Um abraço e saúde para você, para a família, para a equipe, para o Edson, para todos aqueles que estão nos acompanhando. Saúde. Um abraço. Pois essa foi a entrevista com o deputado Fábio Tradi, né?